Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje com o nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui da nossa paróquia, nosso Sagrada Cast. E hoje um convidado mais do que especial para a gente estrear esses nossos programas aí. Tem tudo para ser um papo super especial, super legal. Antes de mais nada, quero agradecer, então, a presença aí por aceitar o convite, por aceitar aí as nossas loucuras, né? Padre Cauê, muito obrigado por ter vindo. É uma alegria estar com vocês aqui. Agradeço muito. E é isso, a gente vai então bater um papo aqui, conhecer um pouquinho mais a vida, a história do padre, conhecer um pouquinho mais da caminhada, né? Para a gente se conhecer mesmo, a comunidade, conhecer um pouco mais do padre, do Cauê, na verdade, né? O padre é quem a gente conhece, então a gente vai conhecer um pouquinho mais do Cauê. E aí eu queria começar esse papo, padre, sabendo como que era o Cauê pequeno, o Cauêzinho, né? A infância do padre, como que era, se o padre sempre teve uma família religiosa, ia para a igreja, qual que são as primeiras memórias que o padre tem, como que era, conta pra gente. Eu nasci em 94, em novembro de 94, eu fui criado num contexto que acho que favoreceu muitas coisas. Eu morava na casa, no mesmo terreno tinha a casa da minha avó, minha avó paterna, eu morava na casa, numa dessas casas que tinha dentro do terreno, e do outro lado da rua, literalmente do outro lado da rua, era só atravessar a rua, ficava a minha família materna. Então minha avó, meus avós maternos e os tios todos. Então era só eu cruzar a rua, eu estava já dos dois lados da família, de modo que tinha a minha família sempre muito próxima, sempre muito próxima. Eu cresci do lado da família por parte de mãe, eu sou o primeiro neto, né? Então eu era a única criança lá no meio. E do lado da família por parte de pai, eu era o mais novo. Não tinham tantos, tinha uma prima minha, que era coisa de 3 meses mais velha que eu, e uma tia minha, que era 1 ano e pouquinho mais velha que eu. Então cresceram uns 3. Era as crianças que eu tinha próximo de casa para poder brincar, eram com elas. Sim. Que eu estava sempre brincando na rua, enfim. E isso é muito interessante, porque é nesse contexto, assim, de proximidade familiar que eu cresço. Sim, então legal. Eu cresço bastante. Isso é muito importante, né? Muito importante a estrutura familiar, né? Isso fez uma diferença, assim, fundamental. Na minha cabeça é muito interessante de que como se configurou as coisas lá em casa, né? Então, eu passava uma parte do dia com o meu pai e a família parte pai, outra parte com a minha mãe e a família parte mãe, mas por conta do horário de trabalho deles, né? Então, o horário de trabalho deles fazia com que cada hora eu estivesse num lado, de modo que eu consigo pensar a minha infância justamente com a família, né? Sempre muito próximo com a família. Bom, depois a gente vai crescendo e aí as coisas vão se separando, né? Mas é isso, de um lado eu sou o neto mais novo, né? Então, agora não sei nem se posso falar netos, porque já tem os bisnetos no meio dessa história da família, mas era o primeiro, né? E do outro lado eu era o mais novo, já não sou mais. Não é mais. Não. Mas fui criado como um filho, sou filho único, isso é uma coisa interessante. Então fui criado como filho único. Sim. O que isso quer dizer, ser criado como filho único? Eu era muito mimado. Sim. Como todo filho único, era muito mimado. Então era mimado porque era filho único, era mimado porque era o primeiro, era mimado porque era o mais novo. Então, de todo modo, eu acho que eu era muito mimado dentro de casa, né? Tanto que as histórias que eu ouço de quando eu era pequeno, eu não lembro bem disso, mas as histórias que eu ouço, sobretudo dos meus tios, de que eles chegavam do trabalho e queriam brincar comigo, queriam estar comigo, e eu não queria colo. Não queria estar próximo, agarrado, né? Sim. Então eles sempre trataram como uma criança chata, né? Justamente por conta disso. Mas era um ambiente muito tranquilo, muito feliz. Então eu tenho ótimas recordações. Sobretudo nos tempos de férias. Né? Nos tempos de férias eu acho que era uma coisa muito interessante, porque tinha 2 meses de férias, e férias escolares, e aí 1 mês eu passava em Avaré, com a minha família por parte de pai, no interior de São Paulo, e a outra parte eu passava em Minas. Então as minhas lembranças de infância são muito mais nesses lugares do que propriamente dentro de casa, né? Acho que são as experiências mais marcantes, né? Sim, é natural. As minhas também, eu tenho muito mais lembranças nos fins de semana, na casa da madrinha e tudo mais, do que em casa mesmo, Sim. Né? Então, acho que marcam mais, né?
E sempre foi a família do padre, sempre foi as duas partes da família, sempre foram religiosos, o padre sempre foi, domingo era dia de missa, tinha a roupa da missa, né? Era assim a infância do padre, sempre foi assim. Não. Não? Não. A minha família, por parte de pai, ela não era muito religiosa, não tinha muito esse costume, né? Um costume religioso. A minha avó era a pessoa que mais participava. Então, ela trabalhava bastante na paróquia, ajudava bastante. Então, ela era a pessoa que mais participava, a minha avó paterna. O lado da família, por parte de mãe, eu já sinto que tinha uma presença um pouco maior. Então, sobretudo a minha avó e meu avô, eles participavam. Eu costumava participar, quando pequeno, várias vezes de novenas, terços nas casas, né? Esses movimentos de grupos de rua, né? Sim. E aí eu participava, adorava participar com a minha avó, mas eu ia com a minha avó especificamente. Meu pai e minha mãe, eu não me recordo, pelo menos, deles terem uma participação tão ativa. Isso cresceu depois. Mas eu não me lembro, quando pequeno, de ter uma participação tão ativa. Então, para mim, a experiência religiosa, ela aparece de maneira bem clara quando eu fui fazer a catequese de primeira comunhão. Ainda não foi o meu momento forte de participação da igreja e tudo mais, mas é nesse momento. Antes disso, não tenho recordações assim muito fortes, muito profundas disso, né? É a partir desse momento que começo a ter um pouco mais de recordações, né? Então, não era uma família de prática religiosa propriamente dito, mas era uma família de tradição religiosa, isso sim. Isso sempre foi uma família de tradição religiosa. Sim. Então, todos os filhos tinham que ser batizados, todos os filhos iam fazer a primeira comunhão, iam ser crismados, mas não era uma família tão praticante. Entendi. Hoje, a coisa é totalmente diferente, né? Então, hoje a lógica é um pouco diferente da família. E aí a família quase que inteira participa, e participa bem. Né? Que legal. E participam mais pela presença do padre na família, ou a influência é mais do padre, ou foi natural da vida mesmo, e a família começou a participar mais? Eu não sei dizer se eu tenho algo a contribuir com isso, de verdade, não sei dizer. Acredito que não, de verdade acredito que não. Eu acho que foi um movimento natural da vida. Então, por exemplo, meus tios, quando eu era pequeno, eles eram muito jovens. E aí depois eles foram crescendo, foram amadurecendo, todos têm suas famílias constituídas. Então eu acho que tem ali uma fase própria na vida, de que é uma fase onde, se a gente não tomar cuidado, há um afastamento assim próprio da religião, da fé, de Deus, né? Mas também há depois um movimento, uma possibilidade de um movimento de retorno, né? Eu acho que é exatamente isso que acontece com a minha família, né? Então, em algum momento, eles voltam a poder participar. Acho que é um momento que a vida acalma mais também. Exato. Né? Passa um pouco ali um momento de juventude que não é todo mundo que passa mesmo na juventude na igreja, né? Então, acho que às vezes é um momento que a vida acalma mais, né? E a igreja é mais, o ambiente da igreja realmente é um ambiente que ele é tecnicamente mais calmo nesse sentido, né, da vida, né? A pessoa é mais para buscar mais um momento com ela, de introspecção, de oração, então às vezes não atrai, né, tanto a juventude mesmo, né? A gente sabe disso, a gente vive tentando atrair a juventude para vir participar, para vir para a igreja, e realmente é sempre um desafio, né? É um desafio. Que legal. E por falar em juventude, padre, vamos colocar agora o padre aqui. Vamos ver se a gente coloca o padre, se a gente descobre e coloca o padre aqui na saia justa. Como que era a juventude, padre? Na adolescência, o padre era muito estudioso, o padre apontava na escola, como era mais ou menos, como que era o adolescente, né? Disso minha mãe nunca pôde reclamar, porque eu era um jovenzinho que estudava muito dedicado, gostava muito de estudar, e isso para mim era muito tranquilo. Na escola eu sempre fui um pouco medroso para as coisas, então eu não tinha, não era muito, como eu posso dizer, não aprontava. Eu sempre fui muito medroso, né? Então isso para mim era uma coisa muito interessante. Então não aprontava muito, não tinha, não entrava em enrascada na escola, de maneira nenhuma. Então a escola era um ambiente muito, muito tranquilo para mim. E eu tinha meu grupo de amizades, né? Era um grupo bem diverso, mas tinha lá um grupo até que grande, um grupo de amizades. Então na escola eu acho que era um ambiente bem tranquilo. Mas eu sempre gostei muito de estudar. E isso para mim é uma coisa que é fundamental. Para mim até hoje, né? Ficar sem estudar para mim é uma coisa estranha. Já que comecei a estudar desde pequenininho e daí não parei mais, né? Sim. Então ficar sem estudar para mim é uma coisa muito estranha. Eu não tinha uma participação de igreja, por exemplo, nessa época de juventude. Foi exatamente quando eu fui
convidado / obrigado pela minha mãe a fazer a catequese de jovens para receber o sacramento da crisma. Sim. E aí lá fui fazer. E aí naquele momento eu comecei a participar um pouco mais, porque tive uma experiência muito bonita. Num retiro, eu tive uma experiência muito bonita com Deus e com a comunidade. Isso foi um ponto de virada mesmo, né? Um ponto de mudança. Mas eu não posso dizer, de verdade, não posso dizer de que era um jovem religioso. Não tinha. Não tinha uma prática religiosa. Nessa época é interessante, que a minha família já começava a participar um pouco mais. E dá para contar nos dedos as vezes que eu ia junto deles, né? Eles chamavam sempre, mas dava para contar nos dedos as vezes que eu ia junto deles. Então nunca fui um jovem envolvido dentro de igreja. Não era muito do costume dentro da minha casa, né? Dentro da minha família não era muito do costume. Então essa mudança para mim que acontece com os meus 15 anos, mais ou menos, essa mudança que é justamente na catequese do Crisma, há uma mudança muito grande. Então eu participei desse retiro na metade de um ano, isso em julho, e pronto. Daí para frente, todos os finais de semana eu estava na igreja, envolvido com alguma coisa. Então foi uma mudança muito radical, né? Esse retiro era um retiro da Crisma mesmo, da catequese, ou era de algum outro movimento? Era um retiro próprio que era feito com os grupos da paróquia, justamente com os crismandos, né? Então eram com aqueles que estavam participando do Crisma, né? Então dali eu tenho uma mudança muito grande, né? Mas eu confesso de que eu achava terrível, isso eu falo para todo mundo, meu horário de catequese de Crisma era terrível, era no domingo 4 horas da tarde. Esse horário era um horário que não é horário de gente, né? É mais difícil, né? Eu tinha uma série de dificuldades. Minha família sempre foi uma família que se reúne todos os domingos. Então, me reunir aos domingos com a minha família era sinônimo de que 3 horas da tarde as coisas não tinham terminado. Claro. Às vezes estavam começando. Exatamente. E aí eu precisava sair para o Crisma. Então por isso que eu disse que eu fui obrigado, forçado a ir. E na minha cabeça era exatamente isso. É um ano. Passa, né? E aí não passou. É verdade. Ainda bem. Comigo também foi assim. Meu horário de Crisma e catequese era de sábado à tarde. Sábado, 4, 5 horas da tarde. E era bastante difícil para mim também, porque eu tinha muitos amigos, né, na rua, e nenhum desses amigos também, nem Crisma, catequese faziam, né, as famílias eram bem diferentes, né, alguns eram evangélicos, né, de outras religiões e tal, então era sempre um horário que estava ali acontecendo um esconde-esconde, um futebol na rua, e eu tinha que ir para catequese, para Crisma também. E eu comecei a participar na Crisma também na época, eu lembro que na minha família ninguém participava também. A minha irmã chegou a participar um pouco aqui na capela, quando eu era novinho, e aí eu vinha com ela às vezes, mas depois ela também acabou começando a trabalhar e tudo mais, e também parou de vir. E eu comecei a vir também na época da Crisma, que eu comecei a participar bastante, assim, aí comecei a ir em liturgia, grupo de oração, e aí também nunca mais, aí conheci o meu círculo de amizade hoje, basicamente, 90% das pessoas que eu trago daqui da igreja. Minha esposa eu conheci, né, na igreja, então hoje a minha história toda ela se confunde muito, né, com a minha caminhada aqui de pastoral. É muito legal a gente olhar e pensar nisso, né? Quando eu comecei, por exemplo, era um menininho adolescente vindo cortado, e hoje, se eu olhar para a minha história, ela se confunde muito com a pastoral que eu estava, o momento que eu estava de pastoral, de igreja e tudo mais. Então é muito interessante o quanto realmente a caminhada faz diferença, né, na nossa vida fora da igreja. Com certeza. Tanto no formar mesmo o caráter, formar o ser humano que a gente quanto nas escolhas, nos caminhos, nas relações, né, da nossa vida. Isso é muito legal de ver, né? E aí, então, ali com 15, 16 anos, começou a participar um pouco mais, né? E aí demorou para o padre Cauê perceber que queria ser o padre Cauê, para o Cauê perceber que queria ser o padre Cauê. Eu sempre achei, bom, isso é uma característica minha, né? Eu sou muito ansioso para as coisas, então isso me faz ser afobado, né? Para uma série de coisas, apressado. E aí eu sempre achei que as coisas eram muito rápidas, foram muito rápidas para mim. Hoje, analisando, eu acho que as coisas foram muito rápidas. Bom, com 15 anos eu já estava na igreja, participando da comunidade e envolvido ativamente. Isso com 15 anos. Com 18 anos eu já estava dentro do seminário.
Então foi um período curto, né? Um período rápido, muito curto. E nesse período, então, acontece exatamente a minha começar a participar e entrada no seminário. Por isso que o seminário, para mim, é outro ponto de virada, porque é um ponto de amadurecimento. Não só amadurecimento no sentido da fé, mas um amadurecimento humano, porque é onde eu cresci, propriamente dito, né? Então, eu entrei um jovenzinho e saí de lá um adulto, né? Então, tem uma diferença aqui. Mas eu acho que não consigo apontar de verdade. Já voltei na minha cabeça, na minha memória diversas vezes para tentar lembrar assim um momento especificamente que tive assim um estalo e falei, é isso daqui, isso. A primeira vez que me passou pela cabeça a possibilidade de ser padre. Não tenho assim um momento. Mas ao mesmo tempo que eu puxo essas memórias, elas me trazem, me jogam sempre para o seguinte ambiente. Eu, junto com os outros jovens da paróquia, nós ajudando, trabalhando nas atividades que tinham lá. Então veja, é dentro de uma experiência comunitária de que aparece exatamente essa minha dimensão vocacional. Não foi uma experiência minha, foi uma experiência em comunidade. Isso para mim é uma coisa muito importante. Então é diferente, né, do momento que o padre começa a participar, por exemplo, que tem um momento, né, tem um encontro de jovens e ali vira uma chave e o padre começa a ir para a igreja. Sim. A vocação, ela surge naturalmente, digamos assim. Espontaneamente. Né? Não tem uma experiência específica, foi um encontro, um momento, uma missa. Talvez algumas pessoas tenham isso. Sim. Na minha história não teve. Sim. Então, quando eu pelo menos eu não consigo lembrar. Pode ser que tenha tido e isso ficou. Mas para mostrar que na minha história esse não é o ponto mais significativo. Sim. Não é um ponto mais significativo a primeira vez que eu pensei em ser padre. É significativo esse ambiente. Esse ambiente de igreja me fez muito bem. Do jeitinho que você estava dizendo, né? De como cresce. E esse ambiente de igreja, formado pelas amizades, é muito interessante, porque os meus amigos daquela época, eles foram tomando diversos rumos nas suas vidas. E muitos deles eu tenho amizade até hoje. São aqueles amigos que eu posso chamar de amigos, né? Sim. São esses que eu posso chamar de amigos, né? Isso é muito interessante, como fui sendo lapidado por essas experiências de amizade e de comunidade, eu fui sendo lapidado, né? Então, eu acho que é natural que na vida a gente vai passando por isso. Então, uma hora a gente vai um pouco para um extremo, outra hora a gente percebe que não dá para ser a ferro e fogo, então volta. Isso acontece na nossa experiência de vida. Então, a comunidade foi me ajudando a isso. Hoje, eu analiso, olho para trás para essa história e percebo essa rapidez, essa agilidade. Não sei se eu hoje tomaria essas atitudes muito rápido do jeito que foi. Mas eu só consigo chegar ao que sou hoje, do modo como sou hoje, por conta disso, né? Então, eu acho que talvez se tivesse tido um pouco mais de paciência, eu teria caído ou sofrido menos lá na frente, né? Eu acho que isso é um ponto interessante. Mas é muito na experiência da comunidade. Isso, para mim, depois eu amadurecendo e analisando isso, estudando um pouco mais sobre toda essa questão da vocação, isso parece uma coisa clara, um ponto pacífico para todos esses que estudam sobre as vocações. Sim. A vocação surge da comunidade e para a comunidade cristã. Nunca existe vocação para o desenvolvimento pessoal, seja ela qual for. Um catequista não é catequista para si mesmo. Sim. Um catequista é um catequista para a comunidade. Se a comunidade não tiver necessidade de catequistas, não vai surgir novos catequistas. Agora, se a comunidade precisa de atualizar, ter catequistas mais novos, ou mesmo porque está faltando, isso é uma demanda da comunidade que juntos em oração vão pedindo, Deus manda. Sim. Então isso é uma coisa que é muito interessante, né? A vocação não é para si. A vocação não é para si mesmo. Então por isso que para mim faz muito sentido de eu não ter exatamente um ponto de olha, foi esse encontro, ou esse momento, ou essa missa que isso aparece. Sim, eu acho que às vezes existe, né, para outras pessoas existe, né? Eu lembro, por exemplo, do Padre Léo, da Canção Nova, claro, eu assisti já pregações dele falando que o dia que ele descobriu que queria ser padre, ele estava com um amigo fumando maconha. Sim. Né? Eu acho engraçadíssimo ele contando, mas é um momento que é muito forte, né, na jornada, na trajetória dele. Mas eu acho que mesmo nesses casos, o mais importante é o depois, né, a trajetória, a continuidade, né? Eu, na minha adolescência, em muitos momentos, assim, consigo pensar em pelo menos 3 momentos em encontros de experiências muito fortes em que passou pela minha cabeça também. Claro. Será que eu não quero ser padre? Né? Será que é isso? E aí a gente vai amadurecendo e vai entendendo, e aí
o convívio, né, e as relações vão mostrando para a gente o caminho e a vocação. Eu acho que é muito mais forte a vocação quando ela é lapidada, né, vamos dizer assim. Ela é lapidada no dia a dia, né. E às vezes acho que a decisão ser tomada em um momento assim, a gente corre o risco, né, de tomar uma decisão por impulso. É uma decisão para a vida, né, não é uma decisão, não ser padre não é um trabalho, né? Exatamente. Se eu não gostar dessa carreira, eu vou trocar. Exatamente. Né? Exatamente. Não funciona assim, né? Eu acredito que o discernimento aqui, que é exatamente isso, esse lapidar, ele tem uma função primordial. Né? O discernimento, ele tem uma função primordial. E qual é a função do discernimento? Passar pelas provações próprias da vida as diversas coisas. Eu acho que é muito natural que um jovenzinho que está bem envolvido dentro da comunidade pense em algum momento sobre sua vocação. Isso não quer dizer que todos eles vão ser padres. Você mesmo conta isso. Sim. Então é exatamente essa dinâmica. Mas é complicado, por exemplo, a gente passar por toda essa dinâmica, pela dinâmica de comunidade e nunca se pensar. Sim. Ou seja, nunca me foi apresentada essa possibilidade. Graças a Deus eu tive, graças a Deus você teve essa possibilidade. Então isso é muito importante, de mostrar para a comunidade, para as pessoas, sobretudo para os que estão vindo, de que há espaço. E esse espaço, ele leva muito em consideração a própria pessoa. Ninguém, é uma expressão que eu repito, né? Deus não enfia a goela abaixo nada na nossa vida. Nada. É verdade. Nada. É verdade. Então, é sempre dialogar a coisa. É claro de que se a gente com sinceridade quer responder à vontade de Deus, a gente não vai ficar preocupado simplesmente em fazer a nossa vontade. Mas cumprir a vontade de Deus é um processo, e é isso, esse amadurecimento, esse lapidar, esse discernimento, ele precisa acontecer. De impulso, nenhuma decisão é boa. É verdade. É verdade. Bom, e padre, quando isso foi amadurecendo, né, essa vocação e tudo mais, padre, lembra talvez de um momento com a família, como que foi, né, essa notícia, né? Porque não sei se toda a família recebe bem essa notícia, por exemplo, o padre sendo filho único, né? Uhum. Como que foi essa notícia para os seus pais de que o Cauê ia ser padre, o Cauê queria ser padre? Essa é uma coisa interessante. Bom, já nessa época eu já não tinha mais meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos. Então era só eu e minha mãe, praticamente. E aí eu fiz esse acompanhamento todo, esse processo de acompanhamento vocacional quase que inteiro escondido. Então eu procurei, eu fui atrás, eu fazia, eu estava envolvido nas coisas da igreja. E aí quando eu precisei contar para minha mãe, ou seja, quando eu levei para ela, quando um padre precisava ir visitar minha casa. E aí como eu ia explicar isso para ela? De que do nada um padre ia visitar minha casa para poder conhecer a minha família. Era parte do processo vocacional. Exatamente, era parte desse processo. Ele ia Mas visitar minha era casa. parte do processo vocacional no sentido do padre de discernimento ou já do processo de quero entrar para o seminário, já está decidido? Isso é concomitante. Então, o processo de acompanhamento vocacional é também um processo de que, de algum modo, te conduz para a entrada no seminário. Entendi. Então, isso é concomitante, né? Então, lá para aquela época, eu não estava perto ainda de entrar no seminário. Entendi. Mas já estava, de algum modo, meio que direcionado para isso, né? Sim. Então, se em algum momento você discerne que não é esse o seu caminho, e aí você abdica do acompanhamento vocacional naquele sentido. Né? Entendi. Bom, e aí era nesse o momento, eu precisava dizer isso para minha mãe. E aí eu lembro que o que aconteceu especificamente naquele contexto? Tinha um jovenzinho lá da comunidade que ele tinha acabado de entrar no seminário. E aí eu lembro que eu conversei exatamente, a minha conversa com ela foi exatamente nesse sentido. Era um dia à noite, ela tinha chegado do trabalho, e eu falava com ela exatamente sobre isso. Olha, o fulano foi para o seminário e eu acho que eu quero ir também. E aí a conversa se desenrolou e tudo mais. Eu lembro dela chorando. E aí eu tenho a impressão de que naquele momento não era muito um choro de felicidade, se posso dizer assim. Era muito mais de preocupação. Filho único, e era como eu disse, era só eu e minha mãe. A minha mãe estava preocupada do que seria de mim. Ela nunca tinha conhecido ninguém, tinha ido para o seminário. E ela fala que as preocupações eram como o filho dela seria tratado. Como seriam as condições. Ela não conhecia. Não era uma questão de não vou ter netos? Não era isso? Não, pelo menos o que ela me diz não era nesse sentido. Sim. E até porque, até então, tudo que eu falava sobre o futuro eram outros planos. E esse nunca tinha passado, repito. E porque eu não era um jovem de igreja, não tinha esse tipo de experiência.
Então, aí volta onde foi muito rápido, né? Isso muda substancialmente. Depois que a minha mãe, eu digo que é um pouco mais de insegurança, propriamente dito. Depois que ela conhece o seminário, conhece como era a estrutura de acompanhamento, viu que eu não precisava ficar extremamente longe e tudo mais, isso se acalma, né? Isso passa. Mas eu sei que para ela, de início, foi um pouco angustiante. Mas ela em nenhum momento não me apoiou. Isso é muito interessante. Ela falou, bom, se essa é a sua vontade, e se for a vontade de Deus, vamos lá, né? A gente vê o que tem para... Legal. Então, esse é um momento. Que ano? Legal. Não me lembro disso, exatamente o ano especificamente. Deve ter sido isso lá para 2016. Não, 2016 eu já estava no seminário, não. Foi muito tempo antes. Isso deve ter sido lá para 2011, aproximadamente, 2010, 2011. É isso. Legal. É legal isso, né? Porque, como eu falei, o padre sendo filho único, né? Podia ter essa resistência Sim. antes do apoio, né? Talvez o apoio ele viria naturalmente, mas talvez num primeiro momento poderia vir essa resistência, né? Nesse sentido mesmo, né? De que, é meu único filho, não vou ter um neto, não vou ter... vou ficar sozinha, talvez, né? Esse receio, né? Mas o apoio ele veio de cara, então. Veio. Eu nunca senti, de verdade, nunca senti da minha família um apoio contrário. De início, eu sinto que era uma coisa um tanto quanto, eu não digo velada, mas não era um assunto comum. Então, quando eu entrei no seminário mesmo, não era uma coisa comum. Mas eu acho que era o tempo que eles precisavam para entender o que estava acontecendo. Sim. Processar aquela Era informação. uma novidade também. Exato. Porque até então não era uma informação. Acho que até hoje não é assim. Muitas famílias não entendem muito bem essa dinâmica de seminário, como funciona e tudo mais. Sim. Depois que eles entendem, que eles entram, que eles conhecem, e aí eles vêm eu voltando, conversando, como tem sido esse processo de discernimento, processo formativo, e aí a coisa muda. Aí a coisa muda mesmo, né? Então aí uma família começa realmente a estar ali por detrás, apoiando. Então acho que tem esse momento, sim. Que legal. É uma coisa que eu nunca pensei, padre. Nem estava aqui também para a gente falar sobre isso, mas esse momento, então, do jovem, ele antes de entrar para o seminário, eu acho que é uma informação que realmente a gente não tem, as famílias não têm, as pessoas não sabem como é. Como que funciona isso, então? Tem esse acompanhamento até o momento que você entra no seminário, e aí esse acompanhamento é sempre com outro padre, é com uma equipe, como que é esse processo mesmo de discernimento? É um processo que vamos dizer assim, ele é unilateral, para entender se realmente você quer entrar no seminário, ou tem também um processo de avaliação da igreja, se esse jovem, esse rapaz, realmente ele está pronto para entrar no seminário também. Existe essa possibilidade de talvez a igreja falar, não, olha, mesmo que você esteja pensando assim, a gente entende que esse não é o caminho, não é o momento, existe essa possibilidade também? Eu vou dizer especificamente de como funciona para a entrada no seminário no processo formativo da Diocese de Santo André. Legal. Que eu acho que fica melhor para elucidar. Bom, tem sim. O primeiro acompanhamento que a gente recebe é o acompanhamento na paróquia. Então, o primeiro que eu devo buscar na paróquia, e foi assim, é o pároco da paróquia onde a gente participa. E aí ali ele vai dar algumas indicações, alguma coisa nesse sentido. Então esse é o primeiro acompanhamento. Porque ele é quem está com a gente todo final de semana, conhece ou não, e aí depois ele tem um certo peso. Esse é o primeiro. E aí o caminho é de que o pároco da paróquia vai indicar o que a gente chama de promotor vocacional. O promotor vocacional é um padre, não sozinho, com uma equipe às vezes com alguns seminaristas, ou também acompanhado de algumas psicólogas, né? Alguns psicólogos ou psicólogas fazem esse acompanhamento. O promotor vocacional. Até o finalzinho do ano de 2022, o promotor vocacional era o padre Everton, né? Ele era o que estava nesse trabalho agora. Agora o promotor vocacional, que é exatamente esse responsável por acompanhar os jovens, é o padre William Mariotto. Então houve justamente essa troca, né? Na minha época, o promotor vocacional era o padre Rogério. Então o padre Rogério era o promotor. É ele quem conduzia os encontros. Então é um encontro mensal, e neste encontro mensal acontece ali temas para serem discutidos, discernidos, e ele deixa meio que uma tarefa de casa, para você ir rezando e meditando ao longo do mês, e ao longo do mês você vai tendo conversa, seja com essas psicólogas, com alguns seminaristas, vai tendo algum tipo de continuidade desse acompanhamento.
Na época, o acompanhamento mínimo obrigatório era de 2 anos. Então, eram 2 anos fazendo esses encontros todos os meses. Hoje, o acompanhamento mínimo obrigatório é de 2 anos. É de 1 ano, perdão. Mas acontece sim, inúmeros casos em que não se vê se o candidato tem assim, 1000 possibilidades ou se é a melhor pessoa do mundo. Mas se avalia exatamente se ele tem as mínimas condições de entrar dentro do seminário. Esse é um ponto, né? Tá. De acompanhar o processo formativo do seminário. É o seminário quem vai dizer se ele tem condições de ser padre. Entendi. Então não são mínimas condições para ser padre, é para Entendi. fazer a caminhada do seminário. E esse processo, nesse acompanhamento pode surgir alguns casos, por exemplo, que se diga, olha, para você é recomendado você ou procurar, por exemplo, uma congregação religiosa, ou não, a gente discerniu aqui, conversou, discerniu, e esse não é o seu caminho vocacional, ou então ainda, espere mais um tempo, você precisa amadurecer esse e aquele outro ponto. Então, não é só a vontade do candidato, né? Não é só a vontade do vocacionado. É necessário ter esse acompanhamento junto com a igreja. Ao longo da vida funciona bem desse jeito em tudo. Sim. Até a entrada no seminário. Então, quando chega propriamente no final desse acompanhamento, o promotor vocacional, ele apresenta os candidatos para o bispo. E aí quem autoriza a entrada no seminário é o bispo diocesano. Tá, entendi. Que legal. Para você e da paróquia, então, já sabe o caminho. Só procurar primeiro o Padre Everton ou Muito o Padre bem. Cauê para poder começar esse acompanhamento aí. E a gente precisa de padre, né? Sim, A igreja sim. precisa sempre de novos padres, de novas vocações, né? Com Na certeza. verdade, não só padres, né? Mas a gente precisa de novas vocações aí para poder seguir, né? Seguir o caminho. Que legal. E aí, padre, depois então tem todo esse caminho, né? De seminário. São quantos anos? São de formação? 8 a 9 anos. De 8 a 9 anos. Eu tive quase 9 anos de processo formativo, vamos dizer assim, 8 anos e meio, E aproximadamente. nesse processo, durante todo esse processo seminário, também tem um acompanhamento vocacional, além, Sim. porque o seminário ele tem todo um processo de formação, né, de Isso. estudo, né, técnico, digamos assim, Sim, mas durante esse período também tem um acompanhamento vocacional atrelado, assim. esse o caminho. seminário é exatamente esse acompanhamento, porque a gente Tá. faz um acompanhamento no seminário, além dos estudos que nós temos no seminário. Bom, nós somos formados em algumas dimensões: a dimensão comunitária, a dimensão pastoral, a dimensão intelectual, a dimensão missionária, se assim posso chamar, né? Então, essas dimensões todas, elas trabalham em conjunto. Na estrutura do seminário, isso acontece pelos estudos, estudo acadêmico, técnico, como você Sim. disse, então acontece pelos estudos, mas a gente tem um acompanhamento como diretor espiritual, tem acompanhamento psicológico e tem as conversas de avaliação, de acompanhamento junto com o reitor. O reitor Tá. de cada uma das casas é a figura principal desse processo formativo. Ele é o primeiro desses formadores, né? Então ele é o que vai apontando ali. E nesse processo inteiro vai acontecendo discernimento. Então é o discernimento justamente, não é só um processo de se moldar, é um processo de discernir a sua própria vocação. Em algum momento você discerniu, ao longo desses anos todos, virou e pensou assim, olha, não é para mim. E aí você faz um acompanhamento com eles, e de que fato chegam à conclusão de que não é para você, então o que você faz? Pega as suas coisas e vai embora. Entendi. Então não é entrou no seminário e necessariamente precisa virar padre. Sim. Não é esse o caminho. Porque o seminário é o processo de discernimento. É um processo de formação? Sim, mas de discernimento. A gente costuma brincar dentro do seminário de que a gente faz esse processo, o discernimento do seminário acaba no dia da ordenação. Não funciona bem assim, mas na teoria é esse o processo da formação inicial, ao menos, né? Sim. Da formação inicial para ser padre, e aí cada etapa vai tendo as suas mudanças. Então não dá para eu esperar, por exemplo, do jovenzinho que acabou de entrar no seminário, a mesma coisa que eu espero de um seminarista que está no último ano. Então, Claro. tem coisas, tem níveis diferentes e tem pontos diferentes para serem avaliados. Sim. O que pesa para aqui não pesa para cá, né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante, né? Então, esse processo inteiro é um processo de discernimento. 8 anos e meio em discernimento. Que legal, que bacana. Realmente é uma coisa que a gente não sabe, né? As pessoas não sabem, né? A gente vê o seminarista há um ano aqui na nossa paróquia e aí a gente fica esperando o dia que ele vai ordenar, né? Quando vai ser a ordenação do seminarista, ele vai virar padre, mas a gente
muitas vezes a comunidade não entende, né, esse caminho que é longo, né? É um caminho longo, né? E é uma coisa... Nenhuma profissão tem um caminho tão longo, né? Um médico se forma em menos tempo, um administrador, empresário, um psicólogo, todos têm uma formação, claro, a formação inicial, né? Ela é mais curta, né? Acho que ninguém tem uma formação de 8 anos, 9 anos, sim. né? Mas tem uma diferença dessa formação. Isso eu acho que é algo que eu gostaria de salientar. Na formação, por exemplo, de um médico, tudo depende dele. Então, se ele conseguir ter boas notas, estudar, se matar no que é necessário e passar, nada o impede no caminho de se tornar um médico. No processo de discernimento de um seminário, não funciona assim. Porque, no fundo, o que estamos atrás? Os vocacionados, os jovens, os seminaristas e a equipe de formadores. O que está por detrás aqui? A vontade de Deus. E aí isso é um pouco mais amplo. Por isso é necessário esse tempo, porque é nesse tempo que a gente vai vendo a maturidade das pessoas, mas também vai vendo como a igreja vai tendo condições, e a igreja, eu estou dizendo explicitamente, tanto o povo que nos recebe para os finais de semana na pastoral, quanto os padres, a equipe de formadores, de uma maneira geral. Eles conseguem ver como funciona a nossa vida, né? E aí nisso eles dão uma resposta. Para nós cristãos católicos isso é muito importante. A igreja é uma mediação da vontade de Deus. Ela não expressa sozinha a vontade de Deus por si mesma, mas ela é caminho, ela é mediação. Então isso é importante por quê? Porque às vezes dentro desse processo formativo, a igreja conseguiu perceber que tal candidato ou aquele outro candidato não tem algumas condições que ela mesma espera dos seus ministros. E aí ela discerne o quê? Bom, para você não tem condições de você ser padre. Veja, não tem condições de você não ser cristão, a coisa é diferente. Sim. Mas para cumprir essa missão, você não tem condições. E aí acontece então esse processo de desligamento. O contrário também é verdadeiro. O candidato também pode perceber de que não é o caminho dele. Então essa é uma diferença. E aí é exatamente isso, que às vezes o povo da comunidade não consegue perceber. Porque vê um seminarista e acha que necessariamente ele vai chegar a ser padre. E não é esse o caminho. E não é esse o caminho. É bom que não tenha, inclusive, esse peso. Se ele chegar, Deus seja louvado. Sim. Mas se ele não chegar, por um motivo justo, e que se percebeu isso antes, seja por alguma falha dele, ou seja porque ele discerniu de fato que aquilo não tem, e conseguiu perceber isso antes, Deus seja louvado. Sim. Porque imagina, por exemplo, ele chega até ser padre, e depois ou desiste, ou não dá certo, ou qualquer outra coisa. O estrago é grande, né? É muito maior, né? Então esse processo de discernimento sempre tem que ser acompanhado na oração. Que Isso legal, é importante. que legal. É muito importante mesmo. É muito legal da gente entender um pouco mais, né? E como foi, padre, para você o dia da sua ordenação? Eu imagino que seja um dia talvez o mais especial, né, da vida, e geralmente esses dias a gente tenta guardar cada detalhe, né, eu acordei e eu sei cada detalhe de como foi aquele dia. É assim na sua cabeça também? Funciona assim. As duas ordenações, tanto a ordenação diaconal quanto a ordenação presbiteral, elas foram marcadas por uma série de preparações. Então, retiro espiritual, também a preparação mais prática das coisas, ensaio, porque é um rito diferente. Então, tem tudo isso. Isso tudo aconteceu. A celebração é ensaiada? É ensaiada. Porque a gente ensaia marcando as posições, onde vamos estar, que hora que a gente vai responder tal coisa, onde vamos ajoelhar, o bispo vem até nós vamos até ele. Tudo isso é ensaiado, né? Então, há um ensaio justamente desses momentos. Tirando essa preparação toda, a celebração, as duas ordenações aconteceram no sábado. Então, as duas ordenações foram em sábados. E é engraçado, porque eu ouvia muito dos padres, da maioria dos padres, na verdade, eles falarem que a experiência da ordenação diaconal era mais forte do que a da presbiteral. E, de fato, eu senti uma coisa bem assim. A ordenação diaconal, eu tenho a impressão de que metade da missa eu não consegui nem rezar. Eu estava muito tranquilo, muito em paz, muito calmo, e no dia, quando eu piso dentro da igreja, cantando o canto de entrada, eu piso dentro da igreja, foi na catedral, pisando dentro da catedral, eu desabei a chorar. E aí eu não lembro de uma pessoa sequer que estava dentro daquela igreja. A catedral abarrotada de gente. Não lembro de uma pessoa. Não lembro. Eu simplesmente entrei e lá eu fiquei.
e depois na hora de sair. Também saí tão atônito que também não lembro de ninguém na vinda. Então, quem eu cumprimentei antes e depois, eu lembro. Durante, já não lembro mais. Não lembro. Fiquei muito atônito. Mas ela é realmente impactante. É a primeira ordenação. É onde a gente realiza as primeiras promessas. Então, é um momento muito impactante. O que tem de diferente, então, com a presbiteral? A presbiteral tem um gosto, um sabor totalmente diferente. Não é uma coisa não é tão novidade, porque a gente já passou por uma outra, então a gente meio que espera como vai ser as nossas reações, mas a diferença é que, por exemplo, na presbiteral eu não parei de chorar em nenhum momento. Eu fiquei chorando a missa inteira. E na diaconal eu ainda consegui me segurar, consegui me controlar. Então foi uma experiência muito bonita. E é uma experiência muito forte, uma coisa que eu não consigo descrever, mas uma experiência muito forte da graça de Deus. São poucos momentos na vida que a gente consegue dizer, estou cumprindo a vontade de Deus com certeza. Sim. Esses são dois momentos ali. Então, há um momento assim muito forte. Eu consigo dizer de maneira muito especial, um momento assim que me marcou na ordenação presbiteral, aquele momento foi muito interessante. O bispo impõe as mãos sobre os candidatos e logo em seguida todos os padres presentes em comunhão, como um presbitério, também impõem as mãos sobre os candidatos. Sim. E depois eles formam meio que um círculo ao redor. Esse momento. Então, o bispo fazendo a oração de ordenação e os padres todos ao redor. Esse é um momento que ele não é só de uma acolhida, mas é de uma força, de unidade espiritual, de comunhão mesmo. Muito interessante. O padre não é ordenado para si. O padre é ordenado para a igreja. Sim. E, sobretudo, no nosso caso da diocese, é ordenado para uma igreja particular, a diocese de Santo André. Sim. Então, estar ali com o povo de Deus reunido, todos ali ao redor, mas os padres ali, na qual a gente entra no presbitério, e o bispo ali, todos reunidos, isso foi um momento muito marcante. Foi muito marcante. Depois da imposição das mãos dos padres, foi um dos poucos momentos que eu abri o olho e olhei, eu cercado ali com os padres todos, falando, meu Deus, isso está acontecendo mesmo. E aí teve um segundo momento nesse dia que também é muito importante, que é a acolhida. Aquele momento todo de acolhida. Então o bispo nos abraça acolhendo, logo em seguida os padres todos nos abraçam acolhendo, e quando a gente vira, porque aí não dá para acolher cada uma das pessoas nesse momento, quando eu viro para olhar aquela igreja Matriz de Santo André também lotada. E aí eu só consigo lembrar, eu lembro que eu vi muitos rostos, mas eu vi muitos sorrisos. Gente feliz. E esse foi um ponto que para mim foi muito importante. Eu não estava dando um passo simplesmente rumo à minha felicidade ou à minha realização pessoal individualmente. Não. Tinha uma coisa ali muito importante. Tinha muita gente que caminhou comigo por muito tempo, comigo e com o Padre Jorge, que estavam felizes comigo por estarmos juntos tentando cumprir a vontade de Deus. Né? Então, acho que esse foi um momento muito importante. Que legal. Eu já participei de algumas, acho que é uma das celebrações mais emocionantes para a gente que participa também. É sempre muito especial mesmo, assim, quando você participa e você acompanhou aquele seminarista, a caminhada, em algum momento da caminhada dele, é sempre muito especial mesmo. Realmente o nosso sentimento é de que estamos ganhando, né, um presente da igreja, né, de ter mais um padre, né, nesse dia mais 2 padres sendo entregues para a nossa comunidade, para a nossa diocese, para a igreja. É muito especial para a gente que participa também, é sempre muito emocionante, assim. Acho que eu participei de 2, e as 2 que eu participei foi do Padre Júlio e do Padre Guilherme. Uhum. Muito emocionante, assim, muito emocionante mesmo, assim, é um momento muito, muito marcante para a gente também. É bem legal, assim, de ver mesmo esse fechamento de um ciclo, né, e do quão é especial e importante para o padre que está passando também por aquele momento. É muito legal, assim, de poder participar desse momento também. É uma das celebrações mais bonitas que tem, assim, que eu acho na igreja, a celebração de ordenação presbiterial, assim, eu acho muito bonito mesmo, muito bonito. Bom, acho que a gente vai começar a caminhar aqui para o final do nosso papo. Deixa eu perguntar, Padre. Eu tinha comentado do senhor trazer um objeto, alguma coisa, o senhor trouxe? O que o senhor trouxe pra gente? Conta pra gente, então. Eu estava pensando o que eu poderia trazer, que é exatamente um sinal.
Aí eu pensei, a primeira coisa que eu havia separado era uma imagenzinha de Nossa Senhora de Fátima, porque eu venho de uma paróquia que a padroeira é Nossa Senhora de Fátima, que eu ganhei exatamente nesse período da ida do seminário. Ganhei diversas outras imagens depois e diversos outros presentes, mas essa imagem sempre me acompanhou. Não trouxe. Eu falei, isso vai ser muito clichê. Não vou levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora tem um lugar muito especial no meu coração e sou muito devoto, sobretudo desse título, né? Dessa aparição de Nossa Senhora. E aí comecei a pensar. E aí eu tinha um hábito que hoje eu já perdi, porque hoje eu já sou uma pessoa muito digital, mas eu tinha um hábito de anotar muita coisa. Caderninhos como esse. E aí eu achei esse caderninho interessante pelo seguinte. Esse caderno eu o inaugurei e era isso. Era um caderno que exatamente eu anotava todas as coisas. Então, seja de reuniões, seja de formações, seja eu participei de uma aula de maneira específica, alguma coisa fora assim, do conteúdo de aula mesmo, de faculdade, e eu ia anotando. E não tinha uma divisão muito clara. Mas eu olho para esses caderninhos e eu vou vendo meio que um desenvolvimento da vida. Isso é muito interessante. E eu sempre fui muito sucinto em algumas notas e tudo mais. Tanto que, por exemplo, esse caderno aqui, eu abri ele em 2016. Eu não terminei. Eu estava na metade. Eu não o terminei por quê? Porque aí eu comecei a anotar as coisas no celular e tudo mais. Sim. Mas por que esse especificamente? Porque tem uma anotação aqui, e a primeira anotação, para você não provar que eu não estou mentindo, a primeira anotação, as duas primeiras linhas. Se conseguir ler minha letra. Semana Santa, Menino Jesus. Era isso. Esse caderno eu comecei a utilizar ele com anotações pastorais e todas as coisas a partir do ano que eu fiz pastoral aqui na Sagrada Família, em 2016. Então isso daí foi, por exemplo, uma pauta de uma reunião. E a reunião era exatamente para essa. Eu ia presidir as celebrações do Tríduo Pascal aqui na Menino Jesus e como ia fazer. Então eu lembro que eu tive uma reunião e aí nessa reunião fui anotando as coisas. E aí nesse caderno foi justamente, eu abri ele e fiz exatamente o que eu estou dizendo que é interessante fazer. Eu fui folheando e fui virando assim, ó, falando, meu Deus do céu, aconteceu isso, nossa, teve essa reunião, nossa, tinha isso para preparar, isso me angustiava, isso não dava certo, e isso é muito interessante. Então esses cadernos, veja, é um caderno que tem anotação que não vai me servir mais. E ele está metade usado, eu não terminei de utilizar ele. Mas esse caderno, ele traz algum tipo de recordação. Então eu usei esse caderno de 2016 até 2019, aproximadamente. E aí então tem muitas anotações aqui de muitas coisas. O primeiro caderno, que é o da entrada do seminário, de 2013 a 2016, esse caderno eu não o encontrei em casa. Então eu não sei se em alguma das mudanças eu o perdi ou se ficou na casa da minha mãe, não encontrei. Esse foi o primeiro caderno desses que eu encontrei. E aí por que eu estou dizendo isso? Aí eu tenho... então, esses cadernos eles são importantes. O único caderno que até hoje eu mantenho, o único caderno, é um caderno de retiros. Então, o meu primeiro retiro no seminário foi uma amiga minha quem fez um caderno. Ela trabalhava com isso na época e ela fez um caderno lá todo especial, com muito bonito caderno. Aí ela deixou uma assinatura, assim, uma amiga dessas amigas de grupo de jovens, ela era minha coordenadora do grupo de jovens, e é uma amiga, assim, que eu tenho no coração, gosto muito dela. E aí ela fez esse caderno para mim. Então, esse é o único caderno que até hoje eu mantenho. Eu coloco lá, e aí as anotações de retiro que vão surgindo, ou anotações um pouco mais espirituais, eles sempre vão nesse caderno. Um caderno grande, então eles sempre vão nesse caderno. E aí por isso que eu quis trazer exatamente isso, porque para mim foi uma oportunidade de, pensando o que trazer, de redescobrir algumas coisas. De redescobrir, por exemplo, alguns problemas algumas dificuldades, não digo dificuldades no mau sentido, mas algumas questões pastorais, por exemplo, de quando eu fazia pastoral aqui. E hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, isso já se resolveu lá atrás. Que bom que isso se resolveu, sabe? E aí, significativamente, porque foi o ano que eu fiz pastoral aqui. Então tem aqui, ó, por exemplo, abrindo aqui fácil, né? Reciclagem, a formação de reciclagem dos ministros. Retiro do Santuário da Vida, sabe? Retiro da catequese, enfim. Coisas assim que a gente ia lidando no dia a dia, enquanto trabalho pastoral. Então acho que isso foi uma coisa que eu falei, é uma coisa interessante para se trazer, porque para mim foi interessante para retomar. E repensar um pouco a caminhada. Reviver um pouco, né, de memórias da história, né? Que legal, muito legal saber que realmente que a nossa comunidade, né, a nossa capela, a nossa paróquia, realmente faz parte, né, desse processo, de toda essa jornada, dessa história. É muito legal de saber. Muito obrigado por dividir essa história. Imagina, com a gente. E de fato fazem, né? A formação
Eu não consigo dizer uma paróquia que foi melhor que a outra, mas Claro. a Sagrada Família tem um peso muito especial. Para mim, por conta desse processo formativo, porque passei para cá como seminarista, mas também por conta do início de ministério. Eu vim para cá diácono, meu ministério diaconal foi inteiro aqui, e esse início de ministério de padre também. Então, o lugar que a paróquia que vocês ocupam é um lugar fundamental. Ninguém vai ocupar esse lugar. Que bom, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. Bom, então, algumas pessoas mandaram algumas mensagens para o padre, e aí a gente vai pôr aqui para o padre assistir, e são as pessoas aqui, os jovens, o pessoal aqui da nossa comunidade. Oi, Cauê. Passando aqui rapidinho só para deixar essa mensagem, para agradecer pela sua vida, agradecer pela pessoa que você é, agradecer por tudo que você já fez por mim, por todas as palavras de afeto, de carinho, de amizade, por todos os incentivos e por me fazer conseguir ver que eu sou capaz, por conseguir fazer com que eu saiba olhar para mim mesma com mais compaixão. Eu aprendo muito com você, a sua vocação é um presente para nós e é isso. Obrigada por tudo, se cuide, saudades. Beijo. E ela faz inveja pra gente, porque ela gravou isso na praia. Na praia. Jéssica, muito bom. É uma alegria ter... É uma das jovenzinhas que eu acompanhava, que estava aqui quando eu era seminarista, e foi uma grata alegria voltar e encontrar ela ainda servindo, envolvida nas atividades da igreja. Que bom, que bom. Deus abençoe sempre. Tem mais. Padre Cauê, eu quero muito agradecer você por tudo que você fez por mim, pela minha família, pelos meus netos. No momento que eu mais precisei, você me ajudou. E eu sou muito, muito grata a você. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Tá? Um beijo meu e de toda a minha família para você. Sandra, minha amiga, um beijo pra você, viu? Deus abençoe sempre. Uma família querida demais. Nossa Senhora. Eles também. Eu tinha bastante contato quando estava aqui como seminarista, então uma família linda, linda, linda. Tem mais, não acabou não. Vamos lá. Boa noite, Padre Cauê, sua bênção. Passando aqui para agradecer por todo carinho, ensinamento, conselho, puxão de orelha. Desde sempre o senhor foi muito presente, desde seminarista, diácono e agora padre. O senhor é um exemplo de fé e de humildade. Tem sido exemplo para mim e tenho certeza que para muitas pessoas. E é isso, quero agradecer ao senhor e dizer que eu amo muito e que eu levo o senhor sempre no meu coração e nas minhas orações. Ah, muito bem. Maria Jennifer. Ela é uma das que participou da formação do cerimoniário que eu conduzi quando eu era seminarista aqui. E aí demorei para conseguir chamar ela só de Jennifer, porque era a Maria Luísa, a Maria Júlia e a Maria Jennifer. Então era Maju, Magé e Malu. E ela ficou muito tempo como Magé. Até que eu consegui chamar de Jennifer. Deus abençoe sempre. Mais um. Olá, Padre Cauê, espero que esteja bem. Passando aqui para agradecer por este ano que ficou conosco. Foi pouco tempo, inclusive não passei tanto tempo assim com você. Mas eu quero agradecer por tudo que fez pela nossa paróquia. E eu sou péssima para vídeo, tô horas tentando gravar, mas eu não consigo. E eu quero agradecer por tudo mesmo. Amo bastante o senhor sabe disso. E pode contar comigo sempre. Eu faço de novo. Ela e a família dela também são uma família muito querida. Nossa, tenho um carinho muito grande. São pessoas que eu tenho um carinho muito grande mesmo e me acompanham. Isso é muito interessante. Todas essas pessoas não ficaram na amizade, no carinho, nas orações, só nos tempos que eu estive aqui como seminarista. Então elas foram uma constante na minha vida. Voltar para cá e reencontrar com essas pessoas também foi muito bonito. Que legal. Deus abençoe sempre. E a gente percebe, padre, que nas mensagens, quando a gente fala com as pessoas, em todas as mensagens a gente percebe que não é só uma mensagem de comunidade, né? É uma mensagem de uma marca pessoal também, né? Então, tem sempre ali um agradecimento pelo que o senhor fez por mim, pela minha família, pelos conselhos. Como você falou, a sua vocação não é sua, né? Uhum. Ela é para a comunidade. Isso mesmo. Mas ela é pessoal também, né? Para muitas pessoas,
vira pessoal essa relação, vira uma relação mesmo de pai e filho, né? Uhum. E como que é para o Padre Cauê hoje, como que você identifica essas relações, né? Como que é para você esse sentimento de tanta importância mesmo, assim, do quão é importante uma palavra sua, um conselho, um puxão de orelha quando necessário. Como que é para você essa relação? Esse carinho que as pessoas têm não é mérito meu de parte nenhuma, é graça de Deus, pura e simplesmente graça de Deus. Então eu não tenho nada a ver com essa história, sabe? Não faço mais do que minha obrigação, melhor dizendo, não faço mais que minha obrigação. Mas para mim é muito importante cuidar das pessoas, e o cuidado não é estar em cima das pessoas, mas é justamente isso, de estar à disposição, saber que conseguir perceber coisa que às vezes elas não conseguem perceber. Cuidar para mim é uma coisa muito importante. Para mim é uma parte essencial do que eu posso chamar de pastoreio, né? Hoje, o que eu entendo por padre está muito ligado a isso, esse cuidado, e cuidado exige proximidade. Eu não consigo cuidar de ninguém ou saber das dificuldades que as pessoas têm sem estar próximos. Isso para mim é uma dificuldade, porque, por exemplo, numa paróquia grande como a nossa, eu não consigo estar próximo de todo mundo do jeito com que deveria ser. Então, é claro que eu me esforço e me cobro para fazer isso, mas nem sempre é possível. Então, na medida em que conto com a graça de Deus, e que eu, ou melhor dizendo, que eu não sou uma oposição à graça de Deus, na medida em que eu quero agir conforme a vontade de Deus, eu sei que isso vai agindo, vai funcionando. E Deus tem o seu caminho, Ele vai conduzindo as coisas, né? Então, às vezes eu cheguei à vida de algumas pessoas, mas de outras não. E tá tudo bem com isso. Fico muito tranquilo com isso, porque a igreja não acaba em mim. Então, depois de mim, vão vir outros, e outras pessoas têm essa responsabilidade. Se a gente se cuidasse todos juntos, e cuidasse uns dos outros, não cuidasse das vidas dos outros só simplesmente, a coisa seria diferente, né? Então, para mim, essa dinâmica do cuidado, que exige proximidade, é fundamental para a minha experiência de fé. Eu fui muitas vezes cuidado pela comunidade. Então, para mim, agora, cuidar da comunidade, e não a comunidade, visto como uma massa, mas cuidar das pessoas, daqueles que eu tenho a possibilidade de me aproximar. Isso, para mim, é fundamental. Que legal. É esse o caminho. Que bonito, que bonito. Bom, acho que a gente vai chegando no final do nosso papo. Fico muito feliz, mais uma vez quero agradecer por o senhor ter aceitado o convite de vir aqui e fazer esse primeiro programa com a gente. Queria então que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa juventude da nossa paróquia, e para toda a nossa paróquia, na verdade, né? Mas em especial para a nossa juventude, eu acho que é um momento muito importante, onde a gente está precisando, né, nesse momento aí de entre pandemia, e a gente percebe que a juventude foi muito afetada, né, na nossa paróquia. Imagino que nas outras também. Se eu deixasse uma mensagem para a juventude da nossa paróquia. Sobretudo para os jovens, eu acho que é fundamental uma coisa: sejam criativos. A juventude tem esse dom nato de ser criativo, de ousar cada vez mais. Ousem sonhar os sonhos de Deus. Não desistam. Se vocês não acreditarem nisso, quem vai acreditar? Tem espaço. Então, ousem sonhar esses sonhos. Queiram crescer cada vez mais. Deus tem um carinho muito especial. O Papa Francisco diz, e eu gosto muito dessa expressão, Deus é jovem. Quer dizer que Deus é sempre uma novidade para todos nós. Deus está sempre próximo. E a gente consegue pensar em Deus com as nossas maneiras. Talvez a gente não tenha, os jovens não tenham experiência de vida quanto os mais velhos, mas a gente tem boa vontade, tem braço, tem força, tem disposição, e isso basta. Venha, é isso. Deus abençoe e proteja sempre. Obrigado, então, Padre. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. É isso, pessoal. Então, assistam aí os nossos vídeos. A gente vai estar fazendo outros conteúdos. Esse é só o primeiro, se Deus quiser, de muitos que a gente vai estar preparando aí para a nossa comunidade, para a nossa paróquia. É mais uma forma da gente aprender, né? Acho que a gente aprende muito com esses papos. A gente consegue se conectar como comunidade, como paróquia. Então, assista, mande aí para sua família, compartilhe com as pessoas para que a gente possa alcançar toda a nossa paróquia, nossa comunidade. E até o próximo. Vamos encerrar, então. Eu queria encerrar com uma bênção, o Padre desse uma bênção para a gente poder encerrar esse nosso papo de hoje. Vamos suplicar ao Senhor, então, que essa bênção desça sobre nós como paz, saúde, tranquilidade,
mas também força, ânimo para cada vez mais seguirmos a nossa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Obrigado para você, então, que assistiu a gente e até a próxima. Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.